noite a todos. Boa noite. Satisfação renovada de Deus novamente conosco. E a alegria de nós estarmos reunidos, apesar de ser um dia que o pessoal está passeio, feriado, mas felizmente nós estamos aqui. E para a felicidade nossa, hoje nós teremos a oportunidade de ouvir a Mônica, que vai nos falar sobre um tema bastante interessante, que é trabalho e amor na construção do futuro melhor. A Mônica é trabalhadora da Casa Batuíra, e da Fraternidade Irmãos Batuíra, né? Uma casa tradicional da cidade que vem há muitos anos participando, da qual eu tenho satisfação de ser um dos que iniciaram também lá o grupo da Fraternidade Irmãos Batuíra. E de forma que, com certeza, nós temos uma noite muito proveitosa e eu espero que tudo corra muito bem. E que a noite nossa hoje sirva para nós nos ilustrarmos e aprendermos bastante. Ela tem por missão a preparação do nosso ambiente para os nossos passos e depois os nossos trabalhos. Mônica, quero deixar você fazer a sua vontade, viu? O microfone é seu. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Muita alegria e gratidão que eu estou aqui hoje para conversar com vocês. E como nosso irmão já nos adiantou, este é um momento muito importante em que nós vamos preparando o nosso ambiente vibracional para a atividade dos passes, para as outras atividades que são desenvolvidas na casa, né? Então eu convido a todos a acompanharem um estudo, ou melhor dizendo, uma leitura que eu trouxe para vocês dessa mensagem Oportunidades. É a lição 6ª do livro Paciência de Emmanuel. Eu vou compartilhar com vocês a leitura que eu fiz dessa mensagem e certamente que cada um de vocês também estabelecerão outras relações, pensarão em outros acontecimentos, em outros conceitos, em outras questões, enfim, que estejam no seu íntimo, né? Então eu convido a todos a partilharmos juntos. Eu estou aqui no papel hoje, né, de contribuir com a casa neste momento de formação então do ambiente para os trabalhos que ocorrerão na sequência. Eu convido a todos então para estarem junto comigo, né, para não apenas acompanharem, mas também contribuírem na medida que vão também estabelecendo essas conexões próprias de cada um de vocês, a partir das vivências de vocês, a partir dos conceitos que vocês trazem, das posturas de vida, né, de cada um. Muito bem. Então vamos lá. O que Emmanuel nos traz nesta mensagem? Ele vai nos dizer que as oportunidades nos procuram diariamente. Eu grifei esse diariamente, eu ressaltei esse diariamente, para que nós justamente fiquemos atentos, que é o que ele vai dizer na sequência, Emmanuel, né? Alonga o próprio olhar e identificarás as oportunidades de servir, né? Então, para que nós possamos identificar as oportunidades de servir, que estão sempre, diariamente à nossa disposição, é necessário que nós prestemos atenção, né? Pode ocorrer de nós pensarmos que oportunidades sejam aquelas grandes oportunidades, e elas acontecem também nas nossas vidas, né? Em algumas situações nós observamos que tivemos uma grande oportunidade de realização, de mudança, enfim, de qualquer evento que tenha ocorrido na nossa vida. Mas nesta mensagem, Emmanuel vai nos chamar a atenção para essas oportunidades que acontecem diuturnamente, ou seja, a todo instante no nosso dia a dia, nessa vida cotidiana nossa mesmo, né? Nada de estrondoso, nada de muito diferente. Agora, para a gente conseguir perceber essas oportunidades, é necessário que nós alonguemos o nosso olhar. E me chamou a atenção, por isso eu também destaquei ali o alonga, né? Porque quando a
eu escrevi ali, o que está entre parênteses, é uma observação minha, né? Quando nós alongamos o olhar, nós saímos de nós mesmos, nós prestamos atenção no outro, naquele que está ao nosso lado, né? Nessas situações mesmo do cotidiano, e com isso nós deixamos, vamos saindo desse nosso casulo do egoísmo, de pensarmos apenas em nós, de nos preocuparmos apenas com as nossas próprias dificuldades, né? Então é esse sair de si mesmo em direção ao outro. A imagem que me vem é como se o nosso olhar, né, estabelecesse assim, um caminho em direção ao outro. E aí a gente já vai entender essas oportunidades, vai ficar mais claro para nós, que as oportunidades a que Emmanuel se refere são oportunidades de servir. E por que isso é importante, queridos? Porque quando estamos dispostos, nos colocamos à disposição para servir, justamente nós buscamos a conexão com o outro e expandimos o nosso ser. Do contrário, nós ficamos, né, como eu já disse, enclausurados em nós mesmos. E isso não estabelece um crescimento para nós mesmos, né? Então, essas oportunidades que estão aí no cotidiano, elas se apresentam como situações, como pessoas, né? Coisas que acontecem, coisas muito corriqueiras e que podem, como dizemos no popular, né, passar batido ao nosso olhar, mas pode ser observado também caso estejamos atentos, caso não estejamos enclausurados em nós mesmos, caso estejamos dispostos a também trabalhar na seara do bem, na construção desse futuro melhor, né, para todos. Então, as oportunidades se apresentam como situações, como pessoas que nos pedem ação na edificação do bem, né? Então, essas situações corriqueiras, essas pessoas com quem nos encontramos no nosso dia a dia, elas estão nos pedindo que hajamos, né, construindo o bem. E sabe qual vai ser o resultado disso? Parcelas de felicidade em nosso próprio favor. Pode parecer um pouco estranho, né, Flávio? Mas a ideia não era, o convite não era para servir ao outro. E como é que nós vamos então construir felicidades para o nosso próprio favor? Porque a lei divina funciona dessa maneira, a partir da solidariedade, a partir desse sentimento de cooperação. À medida que nós vamos até o outro, à medida que nos colocamos à disposição de auxiliá-lo, isso inevitavelmente se reverte em nós como felicidade, como sentimento de felicidade. O sentimento, né, de felicidade. E eu ressaltei ali o parcelas, porque nós sabemos que a felicidade plena, ainda não é deste mundo. Ou, a felicidade plena não é deste mundo. Um mundo ainda de provas, um mundo ainda de expiações, né? A felicidade plena, ela será construída por nós mesmos à medida que formos construindo um mundo melhor, né? Esse mundo melhor, como nós já sabemos, acredito que várias vezes tenha sido dito aqui também, esse mundo melhor vai sendo construído gradativamente com o nosso próprio aprimoramento. Estamos já deixando essa fase de provas e expiações, entrando na fase de regeneração, né, do nosso planeta, construída por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço de ação no bem, de nos aprimorarmos. Depois a gente vai construir, então, um mundo feliz para todos nós. Aí sim nós vamos viver a felicidade plena. No entanto, já é possível vivermos parcelas de felicidade. Olha só, né? Já sentimos um pouquinho, em alguns instantes, essa felicidade que um dia será plena, né? Que um dia a vivenciaremos de maneira plena, de maneira ininterrupta. Bom, vamos ver então quais são as oportunidades de servir. Emmanuel nos traz alguns exemplos que eu vou compartilhar aqui com vocês, como eu disse, trazendo a minha leitura, e cada um de nós vai também agregando, né, a sua própria experiência. Uma dessas oportunidades, olha só, o irmão irritadiço que nos dirige frase imprudente e infeliz.
Sabe, esse irmão, ele está aguardando a nossa doação de tolerância, né? Vejam bem, não se trata de suportarmos situações de violência, situações de abuso, não é nada disso, né? Emmanuel, inclusive, nesse exemplo, ele cita as situações de trânsito, né? Então, às vezes você está lá no trânsito, muitas vezes, ou quase todas as vezes, né? E passa um irmão que fica aborrecido por alguma manobra infeliz que você fez, ou porque você está andando na velocidade da via, mas ele está com muita pressa, então parece que você está atrapalhando, não é? E aquele irmão te fala ali, irritado, te fala uma frase imprudente, uma frase infeliz. Então veja, por esse exemplo que Emmanuel nos traz, a gente observa que essas são situações, digamos, aleatórias, não são aquelas situações sistemáticas em que a pessoa está sempre procurando, parece que nos ofender, parece que nos agredir de alguma maneira, no caso verbalmente. Não é isso, né? São aquelas situações em que pode ocorrer então no trânsito, pode ocorrer no nosso trabalho, às vezes pode ocorrer até mesmo dentro da nossa casa, mas que a gente observa que não é uma frase, não é uma imitação que está sendo dirigida pessoalmente contra nós, né? Fica claro, olha a questão de alongar o olhar, é preciso ter um olhar mais atento, mais perspicaz, um olhar mais nessa sintonia de desejar ajudar. A gente vai observar que o irmão está irritado com ele mesmo, ele está com dificuldades íntimas, né? E aquele turbilhão de irritação dentro dele faz com que ele só possa se expressar também de maneira irritada. E às vezes fala palavras infelizes, fala palavras imprudentes, né? O que é necessário nós doarmos nessa situação? A nossa tolerância, né? E nós só vamos poder tolerar essas situações se nós estivermos intimamente fortalecidos. Porque se a gente estiver frágil, a gente cai naquela mesma sintonia do irmão, né? Ele nos atinge, aquela irritação nos atinge, entra em sintonia com a nossa própria fragilidade. E aí a gente se deixa afetar, a gente fica aborrecido, muitas vezes respondemos à altura, né? O que não é mérito nenhum, né? O mérito é a gente conseguir se calar, é a gente conseguir tolerar aquela situação que, como eu disse, não é nada contra a gente mesmo, é uma dificuldade que o irmão está enfrentando. Para isso é necessário que nós próprios estejamos mais fortalecidos, mais equilibrados, com o nosso íntimo numa vibração de paz, de serenidade. Senão a gente entra nessa sintonia, né, pessoal? Um outro exemplo, então, o irmão, ou desculpe, o amigo abatido ou desesperado, né? Esse amigo que está abatido, que está desesperado, ele necessita de nós simpatia e solidariedade, e espera uma palavra tranquilizante a fim de levantar-se. Queridos, quem está abatido não está com força, não está com disposição. Quem está desesperado é um pouco o contrário, mas ele também está se exaurindo, porque aquele que está desesperado, meio que ele está atirando para todos os lados, não é assim? Ele não sabe qual caminho tomar, que decisão tomar, como se comportar, né? Ele está em desespero. Então, tanto o abatido quanto o desesperado, ele não está em condições de se levantar sozinho, né? De tomar uma atitude, de tomar uma decisão. Como que em desespero você vai se decidir por este ou por aquele caminho, por fazer isso ou aquilo? Não é assim? Acho que todos nós já passamos em diferentes graus por essa situação de desespero. Meu Deus, o que eu faço agora? Né? A gente não encontra caminho. E aí a gente vai se levantar como? Para ir para onde? Né? Nesses casos, então, o amigo necessita de nós a simpatia, ou seja, a conexão. Ei, calma, eu estou aqui, né? Eu estou aqui do seu lado. E a solidariedade, né? Eu me solidarizo com você. Eu vou procurar entender qual é a sua dificuldade, né? E vou ficar aqui ao seu lado. Eu estou me simpatizando com essa situação. E eu desejo
auxiliá-lo. Agora, olha que interessante, né? Quem vai se levantar é o próprio irmão, né? Então é necessário, e isso também está implicado na simpatia e na solidariedade. Quer dizer, não sou eu que vou chegar lá e falar, olha, você faz isso, faz aquilo, resolve dessa maneira, vamos, levanta. Não, né? Eu vou me colocar ao lado dele. É necessário que ele sinta segurança e confiança em mim, que eu vou permanecer do lado dele, e com esse fortalecimento, aí sim, ele mesmo faz este movimento de se levantar. E a partir daí, você, com aquele olhar cuidadoso, vai observando e vai verificando de que maneira você pode ir auxiliando nos próximos passos que ele mesmo vai precisar dar, né? Olha isso, achei muito importante essa dica, né? Esse exemplo que Emmanuel nos traz. O familiar atribulado por obstáculos diversos carece de nossa aproximação. E eu destaquei essa palavra aproximação porque, infelizmente, dentro das nossas casas ainda falta muita aproximação. Aproximação suficiente para que as nossas casas físicas, que abrigam lá diversas pessoas, efetivamente possam ser chamadas de lar. Efetivamente possam oferecer aconchego, segurança, né? Então eu fiquei pensando, por exemplo, em crianças e adolescentes que estão carentes da presença de um adulto que, com segurança e autoridade moral, tá? Não é autoritarismo, não. Com aquela autoridade de alguém que tem segurança, que sabe o que está dizendo, que está assumindo o seu papel de responsável, né, pela condução daquele ser ali em fases iniciais de formação. Então, muitas vezes, crianças e adolescentes estão sentindo a carência, o distanciamento deste referencial em suas vidas, né? E estão lá, envolvidos com seus celulares, com seus amigos, nas ruas, com outros relacionamentos, sem essa aproximação de alguém que lhe possa indicar com segurança, estar ao seu lado nas decisões, nessa fase importante da sua formação, né? Fiquei pensando também em jovens e pessoas adultas que estão ali na nossa casa, no nosso convívio familiar, e que muitas vezes podem estar bastante atribulados, né? Os jovens, os adultos, na vivência escolar da sua formação, nos seus trabalhos profissionais. Muitas vezes eles recebem cargas, demandas, cobranças que lhes são excessivas, né? E a nossa sociedade ainda não se comporta de uma maneira assim justa, humanitária, né? Em muitas situações as pessoas são quase que subjugadas, né? Dentro das suas relações profissionais, por exemplo. Então, este nosso irmão muitas vezes está carregando uma carga pesada, né? E se não existe uma aproximação no seio do lar, no seio familiar, ele pode ter as suas atribulações muito aumentadas, ou não ter o refortalecimento de que ele vai necessitar para poder lidar com essas situações na sua vivência, né? Os idosos também, os idosos dentro de casa, que quantas e quantas vezes se sentem isolados, se sentem sozinhos, se sentem abandonados, ainda que vivendo ali dentro daquele mesmo espaço, né? Então é muito importante que nós prestemos atenção nessa necessidade de nos aproximarmos no próprio seio familiar. E o companheiro rebelde, hein? O companheiro rebelde, ele nos pede uma página balsamizante. O que é o bálsamo? O bálsamo é um remédio, né? O bálsamo é curador, o bálsamo cura feridas. Então eu fiquei pensando, a partir desse balsamizante, eu fiquei pensando na situação do companheiro rebelde. O companheiro rebelde, antes de tudo, ele está numa dissintonia, ele está discordante
próprio. Né? E estando desconectado dele próprio, ele se desconecta de Deus, ele se desconecta da vida, ele se desconecta de tudo, ele se acha vítima do mundo, nada está certo, nada dá certo para ele, ninguém ajuda ele. É como se ele ficasse se debatendo na sua rebeldia e com isso se machucando, né? Se machucando intimamente. Então, Emmanuel nos convida a oferecer a esse irmão uma página balsamizante, ou seja, orientações que podem vir, é claro, de uma palavra, de uma conversação amigável, se houver, né, condições para isso, mas pode vir também de um convite a uma leitura, de um convite a um estudo. Vamos lá para o nosso lar, vamos fazer um curso, vamos frequentar aquele grupo, vamos trocar nossas experiências, né, com outras pessoas que estão lá também procurando se instruir. Né? Desta maneira, nós teremos condições, né, ou melhor, poderemos oferecer condições para que esse companheiro encontre caminhos para essa reconexão com ele próprio. A partir do momento que ele encontrar caminhos para essa reconexão com ele próprio, aí sim ele vai se reconectando com o resto de tudo, né? Com o outro, com Deus, com a vida, com as situações que lhe rodeiam, né? E como é importante, isso certamente vale para cada um de nós, como é importante então essas páginas balsamizantes, né? O estudo, a orientação, para que a gente possa se conhecer melhor. Quem somos nós? Né? Porque quando a gente fica rebelde, certamente é porque a gente não está entendendo, não é assim? A gente não entende o que está acontecendo, a gente não entende a gente mesmo, a gente não entende aquilo que está acontecendo no nosso próprio íntimo, né? E com isso a gente se rebela. A partir do momento, com os estudos, com as orientações, os estudos em grupo são muito importantes, né? Porque a gente troca ali experiências, observações de cada irmão, e com isso a gente vai se compreendendo melhor a nós mesmos. Né? O próximo, em dores profundas, por vezes as vias do suicídio, implora a conversação amena e reconfortante em casa ou na rua. Emmanuel vai utilizando esses verbos como implora, pede, mas o irmão não está fazendo isso explicitamente, né? É o nosso olhar atento, desejoso de servir, que poderá identificar essa necessidade do nosso irmão. Esse exemplo, né, esse caso que Emmanuel traz, me fez lembrar, eu não sei se vocês já viram uma palestra do Divaldo, em que ele conta um caso em que ele estava em um hotel, ele estava hospedado em um hotel e ele estava ali no café da manhã, sendo servido aí pelos funcionários do hotel, né? E a Joana de Ângeles, sua mentora, diz a ele para ele abraçar um determinado funcionário. E de volta fica meio constrangido, né? Que isso, né? Vou levantar aqui da minha mesa, vou lá, vou dar um abraço. Eu nunca vi esse funcionário, ele estava em um país estrangeiro, não estava nem no Brasil, nem sabia falar direito a língua ali. Ele ficou bem constrangido com aquela orientação, porque ele pediu quase que uma ordem mesmo de Joana de Ângeles, né? Olha, não vou fazer isso não, né? Tá muito estranho esse pedido, eu não vejo condições de fazer isso, mas ela insistiu. Falou, não, você vai se levantar agora e você vai dar um abraço nesse irmão. Se eu encontrar essa palestra, eu posso até compartilhar com os irmãos da casa aqui, para compartilhar com vocês, que é muito engraçado ouvir o próprio Divaldo contar essa sua peripécia, né? Então ele se levanta, vai lá e abraça o irmão que não entende nada, né? Aquele funcionário. Se eu não me engano, foi no dia seguinte, Divaldo não estava se sentindo muito bem, e esse funcionário vai servir no quarto, então, né? Ele não sai do quarto para tomar o café, então, no salão, e esse funcionário vai servir no próprio quarto, e aí ele tem a oportunidade de dizer a Divaldo das suas dificuldades muito difíceis mesmo que ele estava enfrentando,
já estava tudo certo, ele ia se suicidar, né? E graças àquele abraço do Divaldo, ele não se suicidou, né? Às vezes, acompanhando esses casos, no filme do Divaldo mesmo, eu acabei de assistir um filme, eu pensei, né? Mas é fácil também, né? Seguir, fazer as coisas direitinho, né? Toda hora a Joana de Ângeles está ali do lado, né? Falando o que fazer ou não fazer. Aí na hora eu já me redimi, pedi perdão, né? Porque todos nós temos o nosso anjo guardião ao nosso lado ininterruptamente o tempo todo, né? Então basta que nós estejamos atentos também para abrirmos essa sintonia com o nosso anjo guardião, que por sua vez está em conexão com o anjo guardião de outras pessoas. Eles vão se conversando e vão de repente orquestrando, né, certos entrecaminhos para que a gente possa, em algumas situações, estabelecermos uma conversação amena, uma conversação reconfortante dentro de casa, né? A gente acabou de comentar essa necessidade de aproximação dentro de casa ou na rua, como aconteceu com o Divaldo, com aquele funcionário que era uma pessoa estranha, mas que pode acontecer conosco o tempo todo, quando a gente vai abastecer o nosso carro, por exemplo, quando a gente está passando a compra ali no supermercado, né, no caixa. Quantas e quantas vezes nós mesmos ou podemos observar irmãos que fazem essas ações, abastece o carro, passa a compra, falando ao celular. Sequer olha para o rosto daquela pessoa, né, que o está servindo ali naquele momento, abastecendo o seu carro ou passando as suas compras, né? Falei, gente, deixa 5 minutos estendido desse celular, olha para o rosto daquele irmão, né? Diga bom dia, boa tarde, boa noite, aí, tudo bem, né? Muitos trazem um crachá, né? Se trouxerem um crachá com o seu nome, olhe e diga, oi João, tudo bem, como é que tá e tal, obrigado, né? Isso assim, situações muito corriqueiras, né? Ou rápidas, né? Mas há outras sim, há outras oportunidades em que a gente consegue estabelecer uma conversação um pouquinho mais alongada, né? Com amenidade, oferecendo ali um reconforto para aquele irmão que encontramos em situações, por exemplo, na rua. Agora, gente, se for dentro de casa, por favor, né? Vamos prestar atenção, vamos disponibilizar o nosso tempo. E, de novo, infelizmente, a gente ainda precisa desse exercício, sabe? De disponibilizar o nosso tempo para aqueles que estão dentro de casa, para ouvi-lo, para que ele perceba que você está disponível e que você vai ouvir, né? E por fim, Emmanuel nos traz o exemplo do amigo sofrendo da carência do pão material, né? E isso pode acontecer sim, das mais diversas formas. Por vezes a gente tem no nosso círculo de amizades pessoas que não estão empobrecidas, né? A ponto de faltar o alimento dentro de casa, situações desse tipo. Mas se nós prestarmos atenção, tivermos esse olhar cuidadoso, nós poderemos observar certas situações em que, por exemplo, às vezes aquele amigo ele está precisando de um pouquinho de dinheiro para inteirar um valor para que ele possa realizar um exame médico importante ou de algum familiar, né? Às vezes, aquele amigo está precisando de um pouquinho de recurso para que ele possa fazer um curso de capacitação, por exemplo, que vai ser muito importante para ele no seu desenvolvimento profissional, por exemplo, né? Ou às vezes, gente, isso acontece, viu? Acontece, mesmo como eu disse, naquelas situações em que a pessoa não está naquela característica de uma pessoa muito empobrecida, mas acontece às vezes de faltar o próprio pão material, o alimento dentro de casa, né? Se nós tivermos aquele olhar cuidadoso, a gente vai poder identificar essas situações e prestar o nosso auxílio também material ao nosso irmão, né? Que certamente será muito importante para ele. Desde que, claro, né, nós tenhamos esse cuidado de observar o que é que ele está precisando, o que é que vai realmente lhe auxiliar naquele momento. E fazer isso de maneira discreta, né? Obviamente. Não de uma maneira espalhafatosa,
afrontosa, não de uma maneira que humilhe, porque se humilhar vai falar, não estou precisando de nada, não, imagina, e tal, às vezes está, né? Mas se formos discretos, se formos amorosos, se não nos colocarmos ali naquela posição de eu tenho e posso oferecer, não, estamos apenas compartilhando os nossos talentos. E nesse momento eu estou vendo que eu consigo compartilhar um talento com você, me deixa eu fazer isso, né? Nos colocarmos nessa posição, deixa eu ver se é agora que o Emmanuel vai dizer, né? Vamos nos colocar nessa posição de alguém que se sente grato porque o irmão está nos oferecendo uma oportunidade de servir. E como a gente disse lá no comecinho, Emmanuel nos disse, né? A partir dessas oportunidades, se nós as soubermos vivenciar bem, nós estaremos construindo para nós mesmos parcelas de felicidade. Pessoal, eu vou destacar isso novamente, né? Felicidade é a condição já espiritual bastante avançada e que nós vamos conseguir experimentar ainda aqui, né, nesses passos ainda anteriores de desenvolvimento, mas a gente já consegue experimentar essas parcelas, desde que nós consigamos, com discrição, com amorosidade, servir o nosso irmão e compreendendo nesse serviço uma oportunidade para nós mesmos, né? A gente cresce junto e isso é muito bom, né? E Emmanuel vai repetir então, há sempre alguém em dificuldade. E aí a gente poderia pensar, caramba, né? Mas que mundo é esse? Todo mundo em dificuldade, vou ficar olhando o tempo todo. Estamos todos em dificuldade, sabe por quê? Porque estamos todos aqui encarnados, vivenciando as nossas provas. E o que são provas? Provas longe estão de serem castigos, absolutamente não. Provas são as oportunidades, né? As oportunidades que nós temos de burilar o nosso ser, né? E a partir desse burilamento, desse melhoramento, a gente construindo mais e mais o nosso progresso e as nossas parcelas de felicidade. É por isso que todo mundo está em dificuldade. Se a gente pudesse abrir uma conversação aqui agora, eu tenho certeza que cada um ia falar facilmente. E a minha maior, né? Eu tenho várias, mas a maior no momento que eu destacaria é essa ou aquela. Porque todos estamos, em última análise, lidando com as nossas dificuldades íntimas, né? E isso é natural. Isso é natural. Que bom que a gente está identificando essas dificuldades para que possamos bem trabalhá-las. Sozinhos? Não. Juntos, né? Compartilhando, cada um compartilhando com o outro o seu talento. Né? Literalmente não, porque ele usa o verbo na segunda pessoa do plural, né? Eu só adequei aí a conjugação do verbo. Não esperemos que o próximo nos solicite cooperação, né? Daquilo que eu falei, ele fala, está pedindo, está implorando, mas isso não está sendo feito explicitamente, tá? Então não vamos esperar confortavelmente lá no conforto do nosso lar que alguém bata a nossa porta, você pode me ajudar? Não é assim que funciona, pessoal. Colaboremos voluntariamente, na certeza de que estaremos realizando valiosas sementeiras de trabalho e de amor na construção do futuro melhor, né? Então são sementes que a gente vai lançando e com isso contribuindo na construção de um futuro melhor. Finalizando, eu fiz assim uma espécie de, tentei verificar uma espécie de sequência, né? Nas orientações que Emmanuel trouxe, vou compartilhar com vocês. Então, a tolerância, nós vamos estar desenvolvendo a partir do nosso próprio fortalecimento. Né? Com isso, a gente pode ser simpático, a gente pode ser solidário, ou seja, a gente consegue se conectar com o outro sem entrar na vibração de desesperação, de desequilíbrio que o outro está, né? Mantendo nós o equilíbrio, porque senão ninguém consegue ajudar ninguém. Né? Isso gera, né, um ambiente de tranquilidade, não é assim? Gente, quando a gente não sabe para onde ir, por exemplo, você encontra alguém lá na rua e ele fala, não, eu sei onde é, ó,
você faz assim, assim, assado. Depois que você já se perdeu, né, por várias vezes, alguém fala, não, eu sei onde é. Me dá um alívio, me dá uma tranquilidade. Ai, meu Deus, encontrei, né, o caminho. Por meio, né, do conhecimento edificante, né, buscarmos o conhecimento edificante que vai nos fortalecer a nós mesmos, compartilhar esse conhecimento para que fortaleça o nosso irmão também, né? Assim nós teremos condições íntimas, teremos um cabedal aí de reflexões, de conhecimentos seguros para estabelecermos uma conversação amena e reconfortante. E tudo isso sempre feito com discrição, né? Nada de nos acharmos superiores ou melhores do que ninguém. Não, absolutamente, né? Estamos todos nesse processo de aprimoramento e compartilhando ininterruptamente os nossos talentos. Eu agradeço profundamente pela oportunidade que vocês me concederam de refletir um pouquinho com o Emmanuel e compartilhar essas reflexões com